Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai gravar Isaías 63 e é um capítulo muito lindo. Começa com uma pergunta do profeta Isaías. Eu vou chamar esse capítulo de Quem é este que vem de Edom e de Bosra, ou Bosra, não sei, com vestes tingidas. Quem é? E hoje nós vamos responder essa pergunta, né? Do profeta Isaías, que é claro, nós já sabemos quem é, né? Aquele que vem da guerra, manchado de sangue, que lutou sozinho suas batalhas e que venceu. E a pergunta desse capítulo começa assim, né? Do sentinela. E a resposta de Deus para o profeta. Ele diz assim: o Deus guerreiro está voltando da batalha, com as suas vestes manchadas de sangue, e ele vem vitorioso. Então aqui a Edom, né, e a sua capital Bosra representam todas as nações, todas aquelas nações que haviam se rebelado contra o Senhor, que haviam se aproveitado do povo de Deus, ou seja, todos os nossos inimigos. Representa isso, essas duas cidades, Edom e Bosra. Eis que o Senhor responde, que é aquele que fala em justiça. Amém? E poderoso para salvar. Oh, glória! O sentinela então faz outra pergunta. És tu vermelho em teu vestuário e as tuas vestes como aquele que pisa o lagar? Então o Senhor responde que ele pisou o inimigo como um vinhadeiro, um vinicultor, né? Pisa as suas uvas. Essa mesma imagem está repetida lá em Apocalipse 19:13, que descreve Jesus como esse guerreiro na batalha final. Ele que fizera tudo sozinho, porque não havia ninguém para o ajudar. Então, o seu braço trouxe a salvação e a sua fúria o susteve. Ele assegura que ele pisará o povo em sua ira e os tornará bêbados da sua fúria, derrubará, acabará com as forças deles. E então, vai mencionar aqui as misericórdias do Senhor e os louvores, de acordo com tudo aquilo que ele dispensou sobre eles, e a sua bondade para com Israel. Ele derramou toda essa misericórdia e toda a bondade, porém, eles se rebelaram, eles o importunaram, por isso, ele se tornou o seu inimigo. E os lembrou, começa a lembrar nesse capítulo dos tempos de Moisés, de como ele secou o mar, de como ele os guiou com seu braço pelo deserto para fazer dele, do seu nome, um nome eterno. Guiou-os como um cavalo no deserto, para que não tropeçassem. E Isaías começa então a lamentar, a partir do versículo 12, por Deus ainda não ter colocado em ação as suas misericórdias, como ele fez no Êxodo. Deus parecia estar elevado em sua habitação celestial e por isso distante do seu povo. Ele então apela para essa paternidade de Deus, que supera até mesmo a de Abraão, de seu filho Jacó ou Israel, que deu o seu nome a seus descendentes. E Isaías continua a pedir para que o Senhor desça para ajudá-los em suas necessidades, que ele retorne por amor dos seus servos e das tribos da sua herança. Ele insiste que eram o povo que ele escolheu e que eles lhes pertenciam, que o Senhor nunca quis governar aqueles que pisaram, nunca quis governar aqueles que pisaram o santuário deles. A oração de socorro feita por Isaías tem que ser a nossa oração. Nós temos que saber que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o guerreiro que luta as nossas batalhas e sobre a qual nós temos que clamar pelo seu sangue, pelas suas misericórdias, e que ele triunfou sozinho e em si mesmo. Aleluia! Isaías teve essa visão do Senhor,
deixando esse mundo após realizar a sua obra redentora, satisfazendo assim a justiça de Deus contra o pecado e cercado de glória, marchando revestido de poder e de força. Oh, aleluia! Eu consigo ter essa visão do Senhor chegando nos céus e os portões celestiais se abrindo e o sentinela dizendo: quem é esse que chega manchado de sangue? Mas aquele sangue não é dele, aquele sangue é porque ele pisou o lagar, é que ele humilhou, é que ele derrotou todos os seus inimigos. Ninguém o ajudou quando ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez tudo sozinho. Por isso, toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Ele dependeu da força do seu próprio braço. Ele foi sustentado pelo seu furor contra a situação de perdição dos homens. Jesus estava sozinho, quando todos os pecados da humanidade foram imputados a ele. Todos os pecados. Deus deixou cair sobre ele toda a sua ira. Em Jesus, Deus pisou os povos e, esmagando-os, lhe deu a bênção do Espírito Santo e o poder do sangue de Jesus contra todo o pecado, contra toda a injustiça. Se você quer ver o Senhor derrotar os seus inimigos, se você quer ver eles serem esmagados, renda-se a Ele. Reconheça-o como seu Senhor, como seu Salvador. Senhor da sua vida. Ele tem misericórdias preparadas para você através da graça que foi liberada por Jesus na cruz do Calvário, por meio do sangue que ele derramou e pagou assim a conta de todos os nossos pecados. Aleluia! Quando você se deixar banhar por esse sangue, quando você estiver entrando na cidade celestial, o sentinela perguntará: quem é esse que vem com as vestes tingidas? Se a sua veste não estiver tingida de sangue, do sangue de Jesus, certamente você não vai ser reconhecido como um guerreiro que guerreou as guerras do Senhor, que entrou nessa batalha, na mesma batalha que o Senhor entrou por nós. E o Senhor responderá: olha só, certamente ele é meu filho, por isso eu fui o salvador dele. Olha que glória! Ele me reconheceu como pai, por isso eu o recebi como filho, eu recebi. Seu coração não se endureceu quando ele ouviu a minha palavra, por isso eu o separei, eu o santifiquei, eu o salvei. Aleluia! De que lado da batalha você vai querer estar quando você chegar nesse grande e terrível dia do Senhor? De que lado você vai estar? Escolha com sabedoria. Suporte as afrontas, suporte as injúrias, suporte a zombaria por amor do seu nome. Quando eu me lembro de Jó e de tudo que ele passou, havia uma única razão: a permissão de Deus para provar ao diabo que ele era justo e fiel. Suas tragédias não são nada comparadas às de Jó, mas a sua atitude de resistência diante delas, diante das afrontas e diante das ofertas baratas do diabo, estarão postas diante do Senhor naquele grande dia, e te confessará diante dos homens e diante do Pai que está nos céus. O Senhor fará isso por você. Espere, anseie por esse dia. Não desista nunca de uma guerra que nós já sabemos qual é o final. Já sabemos quem venceu. Fique do lado do vencedor e seja mais que vencedor por meio dele. Amém? É muito lindo esse capítulo. É muito bonito esse capítulo. E eu consigo visualizar a chegada do Senhor, coberto de sangue, depois de ter vencido o inimigo dele, o nosso inimigo. Amém? Um abraço em nome de Jesus.